Agora já falando de casa, bora repercutir mais um pouquinho o que foi a vitória do Fluminense ontem sobre o Bahia, que garantiu essa vaga na semifinal da Copa do Brasil, trazendo a palavra aqui, para mim pelo menos, dos dois destaques, os nomes do jogo de ontem que comandaram essa vitória do Fluminense. Thiago Silva e Canóbio. Que momento vive o Canóbio com a camisa do Fluminense? Vou trazer a palavra deles aqui na Zona Mista agora, depois a gente comenta um pouquinho e aí vamos falar rapidinho sobre SAF, algumas coisas para a gente acrescentar aqui em relação a esse assunto, tá? Deixa aí seu like, se inscreva no canal, seu comentário como sempre é muito bem-vindo. A gente já começa então direto chamando aqui a palavra de Thiago Silva e também de Canóbio, declarações interessantes. Thiago, a gente viu que na saída de campo você falou que pode ser o último título da sua carreira. Na saída de campo a gente viu essa aspa aqui. É algo que passa na sua cabeça você encerrar a participação sua no Fluminense, seja quando for com um grande título, a Copa do Brasil, um título que você estava aqui, no único que a gente tem, e a Sul-Americana, um título inédito para o Fluminense? Com certeza vai ser as últimas oportunidades de conquistar um título antes de encerrar minha carreira. Dia 22 eu faço 41 anos. Enfim, tá mais pro final do que pro início, mas eu me sinto satisfeito, me sinto bem fisicamente. Eu sou um cara que trabalho bastante para estar no nível de atuação que eu tive hoje, não só do Thiago Silva, mas de todo o elenco. Hoje foi um jogo quase que perfeito, que eu acredito que perfeição não exista, e nos deixa com um gostinho a mais de fazer mais coisas positivas, de um correndo pelo outro, se dedicando. Eu acho que o grupo hoje está de parabéns pela grande atuação que teve. Eu acho que se tivesse que sair uma equipe vitoriosa e classificada hoje, você colocando aí os 180 minutos, eu acho que o Fluminense foi superior. Mas o Bahia, com certeza, tem as suas qualidades, suas virtudes. E a gente, praticamente hoje, a gente tirou todas as possibilidades deles. Eles não criaram quase nada durante os 90 minutos. Isso nos deixa orgulhosos de tudo que a gente fez. Thiago, vocês acabaram fazendo uma atuação de pressão o tempo inteiro, praticamente não deixaram o Fluminense jogar. E o Renato sempre falava da questão do calendário, dessa vez vocês tiveram 4 dias de folga e 5 dias para treinar. O quanto isso influenciou no tanque que vocês estavam hoje, como ele sempre falava do tanque vazio, o tanque hoje estava cheio? Não, acho que o Renato ele não fala da boca para fora, é realmente a nossa realidade, o nosso calendário é dessa maneira. Só que a gente joga para uma instituição muito grande. A gente tem um grupo de jogadores de 30, 35 jogadores hoje, né? E provavelmente no jogo de sábado já vai mudar alguns, porque não tem como. Na terça-feira já tem um confronto contra o Lanús na Argentina, enfim. E isso é realmente o que vem acontecendo, não só com o Fluminense, mas com todos os outros times. O Fluminense, por ter ido mais longe na Copa do Mundo, ficou com o calendário um pouquinho mais apertado. A gente sabe da nossa responsabilidade, daquilo que a gente pode entregar. E hoje foi uma prova, se a gente estiver bem fisicamente, tecnicamente, mentalmente, do jeito que a gente está hoje, nós somos muito fortes, principalmente dentro do Maracanã. Thiago, seu remanescente daquele último título do Fluminense em relação a uma Copa do Brasil, nesse elenco, e fazer o gol hoje, torna esse gol de hoje ainda mais simbólico, voltar a jogar uma semifinal de Copa do Brasil com o Fluminense, da forma como você saiu daqui e está retornando ao clube, etc. Com toda certeza, passa um filme na cabeça. Naquela ocasião que nós fomos campeões, nós eliminamos também o Bahia, né? Em 2 jogos muito disputados também. E eu vejo pelo lado positivo que a gente está no caminho certo, independentemente de quem a gente for enfrentar na semifinal, será um clássico muito bem jogado, né? Tanto o Vasco quanto o Botafogo, principalmente o Botafogo vem passando por um grande momento, o Vasco numa crescente interessante. Então a gente não escolhe adversário, a gente vai procurar fazer o nosso melhor trabalho possível e entregar aquilo que nós entregamos hoje, porque eu acho que o orgulho da torcida é sair do Maracanã e ver o quanto nós entregamos hoje para eles, sabe? Podia ter ido para os pênaltis e ter perdido, mas eu acho que de todas as formas eles estariam orgulhosos de tudo que a gente apresentou. E isso faz com que a gente almeje coisas melhores dentro da competição, né? Eu sou um remanescente daquela Copa do Brasil e espero que esse ano possa acabar da mesma maneira. Thiago, depois de tantos anos no futebol europeu e agora está 1 ano no Brasil de volta, você ainda estranha bastante essa questão dos árbitros pararem tanto o jogo, os jogadores ficam irritados com isso, não tem tanta fluidez, e até se dá para acrescentar também um goleiro, o adversário hoje recebendo uma advertência assim, verbal com 2 minutos por cera.
Quanto isso ainda te estranha, mexe contigo, enfim, você que passou tanto tempo lá fora? Cara, é difícil a gente ficar falando apenas dos árbitros, né? Porque nós, jogadores dentro de campo, também a gente faz coisas que irritam, né? E eu tô acostumado com outro tipo de comportamento, mas eu acho que isso faz mais parte da nossa cultura, né? De tentar enganar o árbitro, de tentar ganhar um tempo, porque o time está na frente. Isso faz parte, eu já não estava mais acostumado com isso, mas se a gente toda hora ficar olhando para o árbitro errou aqui, errou ali, ou deu uma faltinha aqui, os jogadores também precisam pensar um pouquinho, porque muitas das vezes não é falta e tem uma simulação muito grande. Hoje eu tive uma entrada forte do menino ali no meu pé ali. Se pega realmente bem, eu acho que poderia ter quebrado meu tornozelo. Tanto que depois ele me pediu desculpa, faz parte do jogo, ele chegou um pouquinho mais atrasado, mas eu acho que poderia ter tido uma revisão, do árbitro ter ido lá revisar. Mas enfim, faz parte, a gente entende, e o mais importante de tudo é a gente dar exemplos também enquanto jogadores, não apenas cobrar os árbitros sobre isso. Thiago, você fez história em 2 clubes europeus. Isso. Thiago, você fez história em 2 clubes europeus que tem dono. E hoje o Fluminense se aproxima de se tornar um clube com dono. Hoje a gestão do Fluminense é totalmente diferente, mas ela se aproxima de se tornar um clube com dono. Chelsea e PSG tem dono. Queria saber o que você acha disso e que diferença pode apontar nas gestões desses clubes que você trabalhou. Cara, eu não tive problema nenhum em termos de gestão desses clubes, muito pelo contrário. As pessoas pensando no clube em primeiro lugar, em entregar o melhor para o seu torcedor. A condição financeira realmente era muito importante, principalmente de Chelsea e Paris Saint-Germain na França, era uma diferença absurda assim. E eu nessa volta para o Brasil conheci um pouco ao contrário, né? Uma condição financeira boa, bem estruturado, mas os outros times com investimento mais alto do que o nosso faz com que a gente fique um pouco longe dele nesse sentido. Mas eu acredito muito que se vier a acontecer, né, como está acontecendo, as pessoas vão vir para poder fazer um Fluminense melhor. E eu, como torcedor, espero que isso aconteça, deles procurarem fazer o Fluminense ainda melhor, brigando por os títulos mais importantes diante do nosso rival, que a gente sabe, do Palmeiras, do próprio Botafogo. Enfim, a gente fica nesse stand-by e torcendo para que tudo dê certo, independente se aconteça ou não. Thiago, você comentou ainda agora que passa um filme, né? Lembrou um pouquinho de 2007. Quando você fez o gol, você lembrou que você também fez nas quartas de final aqui no Maracanã contra o Atlético? Não, passou depois, né? Mas na hora do gol ali, cara, a explosão é tão grande, você não sabe nem o que fazer, na verdade, né? Eu fui para um lado do campo, que é onde veio todo mundo me abraçar, e eu fiquei de uma maneira feliz, mas assim, sereno na comemoração. Normalmente eu explodo mais, grito mais, mas dessa vez eu fiquei mais contido, assim, porque eu sabia que ainda tinha mais 5 minutos ali do 40 para acabar o jogo e mais os acréscimos, possivelmente mais 10 minutos. E isso me fez falar, cara, o jogo não acabou ainda. Depois eu explodo e pode ter certeza que por dentro o sentimento é de muito orgulho, de muita felicidade pelo que nós apresentamos hoje e saímos aí com uma classificação muito, muito importante pra gente. Depois sim, depois passa, né, na cabeça o filme, principalmente o título de 2007. Só espero que o final seja igual. Thiago, é um gol que você faz com uma característica sua, você fez gols parecidos no Chelsea, no PSG, e gols decisivos também lá. Queria que você falasse sobre essa sua característica. Eu ganhei diferente a Champions, eu já fiz muito material seu de gol de cabeça decisivo. Queria que você falasse sobre essa característica, seu posicionamento na área. Deixa para os adversários tentarem adivinhar, né? Eu vou aqui também falar tudo. Já falei um pouco no campo ali, depois eu me arrependi de ter falado. Obrigado. Mas assim, tudo é questão de time, tudo é questão da batida da bola, sabe? Eu acho que, como eu falei no campo, o Neymar, o Lucas Moura sabe bem o time, onde jogar bola, porque sabe que eu vou chegar. O Ronaldinho Gaúcho, na época do Milan, ele fazia um gesto assim, como se fosse jogar bola na mão do goleiro para mim entrar na frente.
Enfim, isso é treinamento, isso é comportamento, é trabalho diário. E eu fico feliz de ter feito o gol hoje, porque nós treinamos anteontem muitas situações de bola parada. Tanto que eu tô com a mão no pescoço que eu não tô conseguindo nem virar direito. Tive que tomar uma injeção, acho que eu falei para alguém no campo, intramuscular para poder estar um pouco mais confortável no jogo. E cada cabeçada que vinha eu ficava desesperado. Mas graças a Deus essa dor não foi à toa. No final fomos recompensados com um grande gol, com a classificação. E tenho certeza que hoje todo mundo está feliz. Thiago, o Fluminense está vivo em todas as competições. Canóbio. Canóbio, pode chegar um pouco para frente, por favor? Obrigado. Canóbio. Boa noite. Queria falar um pouco não só da classificação, mas também da sua atuação, né? Você foi um cara muito participativo no segundo tempo, chamou a responsabilidade para bater o gol, deu assistência para o gol do Thiago Silva, muito importante a classificação do Fluminense, e também que você falasse do momento da cobrança do pênalti. Estava combinado que era você que ia bater, você que decidiu ali pegar a bola na hora, como é que foi essa decisão? Bom, primeiro que nada, boa noite para todos. Muito feliz da classificação, porque o time fez, primeiro que nada, não é o individual, logicamente que o individual é importante, mas para mim, para todo o grupo aí, o fundamental aqui é o grupo, e a pressão que a gente fez durante o jogo tudo foi intensíssima, muito dinâmico tudo. E sobre o pênalti, sim, a gente tinha 4 cobradores e eu estava muito confiante. O primeiro tempo não foi um jogo assim, a gente estava muito acelerado e tal. E o segundo tempo tinha mais tranquilidade, estava confiante, pegar a bola e graças a Deus foi gol. Agradecer também ao companheiro que deram a confiança e continuar trabalhando que o sábado a gente tem um jogo muito importante para o Brasileirão. E a gente tem que pontuar lá. Não tinha cobrador combinado, então? A gente se fala lá, tem 3, 4, quase sempre. E aí bate que tá com mais confiança, né? Como ter o jogo, como ter de motivação cada jogador. E acho que, como falei há um tempo atrás, a gente é uma família, não tem nenhum tipo de drama que embaixo. O importante é fazer o gol para o time, classificar e continuar por o caminho que a gente está em semifinal, dentro das 4 melhores da Copa do Brasil. Canóbio, agora tem um clássico carioca pela frente na semifinal, isso muda alguma coisa para vocês? Mais motivação que jogar o clássico. E além disso, uma semifinal é maravilhoso. Agora preparar, recém agora é lá no dezembro, não sei que data vem, mas tem que concentrar na Suda e o Brasileirão, lógico. E como é que é isso, Canóbio, o fato de os jogos serem tão longe agora, assim, né? Porque você tem aquela mobilização e aí, de repente, agora demora. Não, acho que também dá uma concentrada mesmo, um foco muito grande no Brasileirão e na Suda. Ter 3 competições assim no mesmo tempo podia ser muito cansativo, agora se deu assim, continuar trabalhando, melhorando cada detalhe e para cima deixar o flu o mais para cima possível, como vem sendo o ano assim. O adversário do Fluminense pode ser Vasco ou Botafogo, né, na semifinal, né? E eu queria saber de você, esse ato até dezembro, ocorre muita coisa no futebol é momento. Hoje, você gostaria de pegar quem? Tendo em vista que contra o Vasco pode ter 2 jogos aqui no Maracanã e contra o Botafogo um jogo no Milton Santos, que é a grama sintética. Queria que você falasse um pouco mais sobre a grama sintética. Você é a favor ou não? Se isso poderia favorecer um pouco mais a equipe do Botafogo, caso passasse. Vai ser uma resposta muito tíbia. Não sei se se fala tíbia aqui. Mas não vou escolher nenhum dos dois. Vai ser uma semifinal, vai ser clássica, vai ser difícil. E me perguntou isso a mim, que vengo jogar no Atlético, 3 anos no sintético, não vai escolher não. Para mim dá igual. Importante que a gente agora troque a página e continue por o Brasileirão agora sábado contra a Corinthians. Foi tíbia, eu falei. Mantém o Fluminense um bom retrospecto em mata-matas esse ano. Chegou na semi da Copa do Mundo, está na semi da Copa do Brasil, está vivo na Sul-Americana.
Uma competição que vocês gostam, tipo de competição, a característica do time se encaixa bem nesse tipo de competição de mata-mata? Eu acho que sim, né? A gente vem demonstrando com a qualidade de cada jogador, de todos os jogadores aqui, o que representa o grupo no dia a dia, né? Falo de que é família, e é verdade. A gente, quando tem que ser assim, um jogo mata-mata, um jogo que é uma final para nós, cada jogo é uma final, mas quando é mata-mata também dá essa motivação extra, que tem 180 minutos para jogar. E o grupo vem demonstrando, né? O grupo se vem colocando bem, vai buscando e fazendo cada vez mais o respeito que merece, com a qualidade de jogador, com a qualidade de pessoa que tem lá dentro. Não só o jogador, também o funcionário. O dia a dia lá dentro é muito bom, muito gostoso, e hay que continuar a aproveitar, agradecer e ir para cima. Bom, do Canóbio eu destaco a primeira pergunta feita pelo Rafael Siqueira, quando ele fala que tinham 4 batedores em campo, né? E que eles se resolveriam ali. Ou seja, não tinha um batedor definido pela comissão técnica do Renato. Eu acho que isso pode gerar problema, como já gerou em outras oportunidades. Eu, particularmente, gosto de algo já pré-definido. Se tem jogador X em campo, ele bate. Se não tiver, o outro bate. Mas, ao mesmo tempo, me agrada a atitude, né, do Canóbio. Isso é fruto da evolução, da confiança que o cara vai ganhando. Está numa grande fase. Então ele pega, assume a responsabilidade. Isso é muito bom. No jogo, não é que o jogo estava 3-0 o Fluminense, estava 0-0. Então é um ponto bem interessante, bem relevante a gente observar o crescimento desse jogador, que realmente está numa fase fisicamente, sempre entregou o que ele está entregando, né? É um absurdo realmente. Mas tecnicamente houve uma evolução muito grande no Canóbio desde a Copa do Mundo. Tomara que ele continue nessa pegada. Porque aquilo que antes a gente criticava, gente não, né, todo mundo, né, mas muita gente criticava a questão do valor, né, um valor muito alto, quase 40 milhões de reais por esse jogador, e agora ele já começa a dar um retorno técnico de fato, a ser decisivo em alguns jogos, e isso é o que a gente esperava de uma contratação como o Canóbio. É um cara que está ajudando demais. E o Thiago Silva, ele já tinha falado da questão, né, no vídeo anterior a gente destacou isso, que pode ser o último título dele com a camisa do Fluminense, caso ele venha, né, e tomara que venha, mas esse aspecto aí, esse detalhe do treino de bola aérea exaustivo a ponto de dar dor no pescoço de tanto treinar, isso é muito bom, a gente vê o resultado. Ele já é um craque nesse tipo de jogada, né? Mas é interessante ver o Thiago Silva falar isso e mostra que o Fluminense realmente aproveitou esses dias que teve para treinamento. Depois da folga, conseguiu trabalhar algumas situações específicas, muita bola aérea, como o Renato falou, e a gente vê o fruto disso. Já com o gol do Thiago, o Thiago poderia ter feito o gol no primeiro tempo de cabeça também, e o Fluminense, tudo bem que hoje não foi muito exigido, né, convenhamos, na bola aérea, mas teve um comportamento defensivo interessante também. É isso, tá aí, portanto, zona mista com o Thiago Silva e com o Canóbio. Só trazer um detalhezinho aqui sobre SAF. Ontem o Jornal Globo publicou uma matéria falando que há uma vontade, uma intenção do Fluminense em direcionar parte do aporte inicial ali dos investidores, caso ocorra, né, caso a SAF seja aprovada, para trazer reforços. Porque se a gente voltar lá no tema da apresentação e olhar para o que foi apresentado ali nos slides, a gente tem uma média de contratação nos próximos 10 anos, de acordo com a SAF, de 110 milhões de reais para investir em contratação. Mas é claro que isso não é um teto, né? É uma projeção mínima. Isso falando de recursos que seriam gerados pelo próprio clube após um aumento de receitas, que a gente não sabe como vai acontecer ainda. Mas esse aporte inicial de 500 milhões, ele não está definido, pré-definido. Para onde vai? Vai para atacar a dívida? Vai para trazer reforços, trazer os jogadores? Nessa matéria do Jornal o Globo diz que, como não há ali uma obrigatoriedade de colocar valor X em um ano ou valor Y no segundo ano, que há um comprometimento de 250 milhões à vista na hora e depois
o restante no ano seguinte. Em relação à alocação desse dinheiro, para onde ele vai, não tem uma definição. E, segundo essa matéria, há uma intenção do Fluminense em tentar trazer jogadores de peso já para o início do que seria a gestão SAF no Fluminense. Isso vai acontecer ou não é outra história, mas, enfim. O fato é que a gente não sabe para onde esse dinheiro vai ser destinado num primeiro momento. A gente vai tentar descobrir isso e pode ser que a gente tenha conteúdo hoje interessante também sobre SAF mais tarde aqui, tá? Fiquem ligados, porque se conseguir confirmar tudo, depende de algumas confirmações, eu vou avisar aqui, vou divulgar para vocês. E uma outra situação, só para a gente fechar aqui, que também é em relação à SAF, é observar como pessoas de fora, jornalistas, estão enxergando essa SAF do Fluminense. E aí eu tirei um trecho do PVC, que ele falou lá no UOL, a visão dele sobre o que é essa SAF do Fluminense. Bora ver rapidinho o que ele disse lá no UOL. Chegando no Fluminense mesmo é a questão política. Vai ter eleição presidencial em novembro e o clube está num processo de discussão se vira SAF ou não. Isso vai depender, claro, dos associados, dos conselheiros. Mas ontem teve uma reunião do conselho e o clube apresentou uma das propostas para a compra de uma SAF. Certo, PVC? Como é que foi essa proposta, né? São vários investidores brasileiros de uma empresa chamada LZ Esportes, e que formam aí uma série de famílias, né, que são torcedoras do Fluminense e que estão se estruturando para comprar a SAF. É uma das possibilidades. O que você tem de informação para a gente? Bom, a dívida do Fluminense está hoje em 871 milhões de reais. O projeto da SAF é comprar a dívida, investir 500 milhões de reais no primeiro momento e 6 bilhões e 400 milhões em 10 anos. Você vai dizer, mas 6... Volta para eu gravar os números. 500 milhões... De aporte, de primeiro cara. Você paga a dívida, 870... Você faz 500 milhões de reais de aporte e tem o compromisso de quitar a dívida. Os 871 milhões de reais vão ser com deságio. Esses 500 milhões podem zerar a dívida. Você pode transformar a dívida que tem mais de 350 milhões de reais de civil e trabalhista. Com renegociação, você pode quebrar a dívida em 400 milhões de reais, por exemplo. Mas isso vai se estudar. O fato é que você vai ter 6 bi e 400 em 10 anos, mais 500 milhões. São 6 bi e 900 milhões de reais de aporte, de investimento. Aí você faz a conta do seguinte, mas a receita do Fluminense é de 640 milhões de reais por ano, então vezes 10, 6 bilhões e 400. Eles fazem questão de dizer que não é isso, porque a receita tem que crescer. O que está se falando é de investimento no futebol, de 6 bi e 400 e mais os 500 milhões de reais. Então é o maior aporte que já se fez em qualquer SAF. A grande vantagem dessa SAF do Fluminense, que me parece muito bem montada, é que ela não é uma SAF de socorro. Ela não tem a SAF como prefixo de safar-se. O Fluminense não tem uma dívida impagável. O Fluminense tem uma dívida de 171 milhões de reais, o que representa que o Fluminense arrecada aproximadamente 75 centavos para cada real que deve. Não é uma situação confortável nem trágica. Ou seja, o Fluminense conseguiu um fundo de investimento, está montando um fundo de investimento para comprar essa SAF, para ter um investimento pesado e manter uma capacidade de concorrência com os mais fortes do Brasil, como o Flamengo. É isso que está se fazendo. O processo vai avançar depois da eleição. Então, primeiro vai ter eleição e o processo vai avançar, mas tudo indica que vai passar. Mas teriam outros grupos também se candidatando para a compra da SAF ou seria apenas esta, vou chamar de chapa única, essa única oferta para a compra da SAF? É a primeira oferta que chegou concretamente e é a oferta que teoricamente vai passar. Diferentemente do Vasco, do Botafogo, não é uma SAF com investimento internacional e também não é uma SAF de recuperação, ou seja, preciso safar-me. Não se trata disso. Então tem 40 empresários, já se fala que há mais de 40 empresários botando esse dinheiro, o André Esteves. Tricolores, né? Torcedores. Tricolores. Eles falam numa premissa de serem tricolores com experiência no mercado de investimento e com tradição de recuperação de grandes empresas. Esse tripé e mais um quarto ponto que é idoneidade.
Eu não estou comprando a ideia de que quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Mas, assim, me parece que tem uma SAF montada não do ponto de vista do resgate, da salvação de uma empresa, mas de construção de um projeto mais duradouro e forte. Então, é claro que tem algumas coisas ali que são um pouco superficiais, né? O PVC certamente está acompanhando, porque ele é muito competente, e ele, enfim, acompanha e se informa sobre tudo. Tem alguns detalhes que a gente vai debater, discutir ali, mas o que eu queria trazer aqui é que é uma percepção positiva que você tem, de um modo geral, que eu tenho observado de fora, né? De jornalistas, de pessoas que estão estudando ali o caso ou tentando entender. Mas é claro que fica muito mais tranquilo ter essa visão para quem está de fora, né? Quem não está analisando todos os detalhes, enfim, ou não tem essa preocupação e essa obrigação de analisar os pequenos detalhes. Mas é só para trazer uma percepção um pouco de fora da bolha, né? De outras pessoas, como outras pessoas estão observando essa movimentação, essa proposta que foi apresentada e tudo mais que pode vir por aí. Tá? Então é isso, vou ficando por aqui. Mas fiquem ligados, como eu disse, pode ser que a gente tenha um conteúdo muito bom aqui hoje em relação a isso. E se eu tiver, se eu conseguir confirmar, vou trazer aqui para vocês todos os detalhes para que todos possam acompanhar. Fechou? Um abraço, tamo junto, valeu!